Dia 39, povo de Deus abençoado, é forte, é glória a Deus. Tá rompendo, querido? Querida, hoje a gente termina João, olha que bênção. Vamos terminar capítulo João 20 e 21, terminamos o Evangelho. Terminaremos os Evangelhos, olha que maravilha. Já quero deixar então algum recado já, nesse primeiro momento, que se você tiver concluído hoje, no dia de hoje, um livro comigo, as 3 primeiras pessoas, vai colocar o nome dele aí, que terminou, junto comigo, eu vou mandar um presente para você. Depois eu entro em contato para saber quais são as 3 primeiras pessoas, eu vou mandar um presente para vocês, viu? Durante o percurso virá outros benefícios aí para quem está completando em dia, então não perca a oportunidade. Além de ler aqui, assim que você terminar, honestamente, assim que você terminar os dois capítulos, você marca seu nome lá, para que eu possa enviar um presente para você, beleza? Vamos caminhar, vamos nos incentivar mutuamente, porque isso é bom. Então vamos lá? Bíblia na mão? João 20. Agora é festa, né, querido? É festa, ressurreição de Jesus. Verso 1. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Eu já ouvi 2 pregações acerca desse lenço dobrado que estava envolvido a cabeça. Existia então as faixas de linho envolvendo todo o corpo. Volta no versículo 7 que fala: um lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Eu já ouvi 2 pregações falando a mesma coisa. Eu acredito que deve ser verdade pelos pregadores que ministraram sobre isso. Eles falavam que quando os judeus sentados à mesa, o guardanapo que eles tinham à mesa, que quando eles saíam, por exemplo, para ir a um banheiro, ou saíam do local da mesa, eles deixavam o lenço dobrado, informando que eles voltariam ainda. Se deixasse jogado de qualquer forma, é porque não voltaria, havia terminado a refeição. Então eles trouxeram esse entendimento aqui da cultura deles para dizer o seguinte, que quando os discípulos chegaram no sepulcro e encontraram o lenço que envolvia a cabeça dobrado, as faixas estavam soltas, mas o lenço estava dobrado. Então eles entenderam nesse significado, conforme esse entendimento desses estudiosos. Jesus deixou avisado para eles: olha, eu vou voltar. Lindo, né? Eu imagino que deve ser verdade. E, igual eu disse, acreditando na mensagem dos profissionais aí, estudiosos da cultura dos judeus dessa época. Vamos lá, versículo 10. Capítulo 20, versículo 10. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar para dentro do sepulcro e viu 2 anjos, vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira, o outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para meu Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera.
Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Outro entendimento que eu tive também depois de me deter um pouco mais nessa mensagem é que Jesus, já com o corpo ressurreto, ele mostra as mãos e o lado onde foi colocado, né, a lança, com a marca. Então, desculpa, é provável que a gente também, acredito eu, baseado nisso, que a gente encontre com Jesus quando formos aos céus e possamos ver também suas marcas de amor por nós. Verso 24. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão do seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a do meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Essa é a palavra para nós, queridos, que não vimos Jesus literalmente, mas cremos nele. Felizes somos nós. Versículo 30. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos, que não estão registrados nesse livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. João 21. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Ô, gente, presta atenção. Homens pescadores experientes, eles não sabiam que era Jesus, não tinham reconhecido, não tinham conseguido pescar nada até aquela hora. Vai acreditar numa pessoa que está no meio da praia e vai falar assim: joga joga a rede para o outro lado? Como assim, né? Talvez eu não tivesse feito isso não. Meu filho, quem é você que está falando que te conheço, né? Mas olha só que lindo da parte dos discípulos. Versículo 7. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Ah, gente, Jesus fez uma fogueirinha, assou peixe para os discípulos e ofereceu pão para eles. Lindo demais! Olha que Jesus mais carinhoso. Disse-lhe Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Mas já tinha lá, você viu que estava escrito que tinha peixe, ó. Peixe sobre as brasas, né? Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia. Tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes e a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhes perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe.
Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Depois que comeram, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E ele lhe disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas, sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Digo a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as suas mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: Sigam-me. Deixa eu parar só um pouquinho aqui. Quantas vezes Pedro negou Jesus? 3. Jesus pergunta por 3 vezes se o amava, né? Religando a ele novamente. Tem estudos, irmãos, que falam o seguinte: existe o amor ágape, que é o amor de Deus incondicional, o amor eros, que é o amor do nível de sexualidade, o amor filéu, que é o amor de irmãos. E que na primeira e na segunda pergunta, Jesus pergunta assim: Ô Pedro, tu me ágape? Ou seja, você me ama de amor incondicional? E Pedro fala assim: Ô Senhor, filéu, né? Porque esse incondicional não deu conta. Jesus pergunta pela segunda, mas ainda assim é amor. Pergunta pela segunda vez: Pedro, tu me ágape? E ele falou: Senhor, filéu. Jesus, sabendo da limitação de Pedro, Pedro, na terceira vez: Você é filéu? Você me ama de amor de irmão? Eu te amo, filéu, Jesus. Então eu cuido das minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. É como se Jesus Jesus compreendendo a nossa limitação. Por mais que tenhamos a necessidade de amar como Cristo amou, a nossa limitação de pecado não nos permite essa dimensão. Mas se desejemos ainda assim amar, de filéu para cima, de irmão em Cristo para cima, porque se amarmos uns aos outros, estaremos amando a Deus também. Versículo 20, vamos terminar. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava os seguia. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro ouviu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Porque tinha acabado de acontecer, Jesus falar que tipo de morte Pedro iria sofrer, né? Como ele ia terminar. Pedro então pergunta, Pedro curioso, né? Ele pergunta como é que seria a morte desse discípulo que Jesus tanto amava. E quando Pedro ouviu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Jesus respondeu: Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que importa? Quanto a você, siga-me. A resposta de Jesus para Pedro acerca do outro discípulo. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não ia morrer. Jesus não falou isso, mas o burburinho aconteceu dessa forma. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer, apenas disse: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que te importa? Esse é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Glórias a Deus! Terminamos o livro de João e agora também os evangelhos. Então, só para reforçar, você terminou até aqui, faz um comentário aí debaixo da postagem desse vídeo, porque os 3 primeiros vão receber um presente em casa, tá? E aí, à medida das outras leituras, nós faremos em alguns momentos esporádicos assim também. Aguardo você aqui comigo amanhã para iniciarmos o livro de Atos. Até lá!